Olá, sintam-se todos muito bem acolhidos. Eu sou o professor Tomás Caetano e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o processo revolucionário russo e as suas implicações na sociedade humana. Bem, pessoal, antes de mais nada, devemos lembrar que se trata de um evento histórico que vai marcar uma transição política e, assim, constitui-se de rupturas e permanências durante o decorrer do século XX. Primeiramente, a leitura que faremos da história do processo revolucionário russo é que esse evento histórico se passa em um país cujo modelo político era o absolutismo monárquico, chefiado pelo czar, que era o nome que era dado aos imperadores russos, que era o czar Nicolau II. Estamos tratando de um país com extensão territorial de aproximadamente 10.400 km², com mais de 100 diferentes grupos étnicos e com características econômicas que mesclam uma modernização urbana e feudalismo. Os czares que governavam a Rússia antes da Revolução de 1917 contavam com o apoio de uma nobreza rural, que geralmente controlavam as terras, e a partir dessa camada social, seus membros eram direcionados tanto ao alto escalão do exército, como também da hierarquia eclesiástica da Igreja Ortodoxa Russa. O modelo social era extremamente desigual e injusto, já que a maioria dos russos eram camponeses e eventualmente analfabetos, o que caracteriza um pouco a natureza do processo revolucionário que veremos adiante. Alguns fatores, pessoal, nos oferecem uma explicação mais nítida sobre os acontecimentos que culminaram com o processo revolucionário russo. Como, por exemplo, temos a insatisfação presente dos operários, que viviam sob regimes despóticos na produção, com baixíssimos salários, muitas horas de trabalho e um expressivo autoritarismo patronal. Devemos lembrar, pessoal, que a industrialização russa ela ainda não havia conseguido alcançar um patamar parecido com o patamar alcançado pelo continente europeu durante o final do século XIX. A Rússia era uma sociedade essencialmente agrícola, com fortes traços feudais, com 80% de seus habitantes sendo camponeses. A produção era insuficiente para atender a maioria da população. Havia pobreza, fome e analfabetismo, que proporcionava a presença relutante de uma servidão camponesa proporcionada por uma influente atuação da nobreza rural localizada nas regiões russas. Temos também, pessoal, um evento importantíssimo para avaliar como um dos predecessores do processo revolucionário, que foi o Domingo Sangrento, que foi um massacre de manifestantes pacíficos pelas tropas do governo czarista, que marchavam para entregar uma petição de reivindicação de direitos a Nicolau II, em janeiro de 1905. Porém, pessoal, ocasionou-se milhares de mortes. E temos também um outro aspecto que irá nortear a presença do espírito revolucionário na Rússia, que será, pessoal, a derrota da Rússia na Guerra Russo-Japonesa em 1905, levando o Império Russo a uma derrocada econômica. O Império Russo ficou desprestigiado com a derrota e o Japão foi reconhecido no momento como uma nova superpotência. Pessoal, a entrada do Império Russo na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, também foi um ponto muito relevante que possibilitou a existência do processo revolucionário russo de 1917, já que a Rússia se encontrava despreparada para a guerra. Não havia suprimentos suficientes como alimentos, armas ou roupas. Seu exército estava mal organizado e os soldados não tinham a compreensão mais ou menos exata das causas de seu sacrifício. Pessoal, esses fatores, ao serem unidos cronologicamente falando, às insatisfações na sociedade russa,
vão determinar o início da luta revolucionária. Pessoal, outro fator também que a gente pode elencar como um dos fatores que possibilitaram esse evento foi a insuficiência das ferrovias para o deslocamento e também para o suprimento que a grande extensão do Império ela possibilitava, tornando assim difícil o abastecimento das tropas no fronte. A indústria não tinha condições de atender, pessoal, às necessidades do esforço de guerra. Em 1915, o czar Nicolau II assume pessoalmente o comando das tropas russas, exercendo uma má liderança e uma má organização. A guerra tornou-se extremamente dispendiosa e impopular. No final de 1916, o exército russo estava próximo da ruptura, perdera cerca de 5 milhões de soldados, entre mortos, feridos, doentes ou aprisionados pelos inimigos. Não precisamos nos esforçar muito para compreendermos o declínio do Império Russo, pois o Império vivia talvez em sua maior fragilidade histórica e de legitimidade. O início do processo revolucionário aconteceu primeiramente com a participação dos mencheviques, que eram uma dissidência mais moderada do Partido Operário Bolchevique e de cunho socialista. Eram representados por seu líder, Alexander Kerensky, conhecidos por ser um dos responsáveis por destituir o czar Nicolau II do poder, e instalando assim um governo provisório de tom mais moderado e mais alinhado ao liberalismo em fevereiro de 1917. Essa seria a Revolução de Fevereiro. Professor, então como será que a gente pode entender isso? É Revolução de Fevereiro ou a Revolução de Outubro? Fiquem atentos, pessoal, pois quando falamos em um processo revolucionário tão complexo como o processo revolucionário russo, é normal compreendermos a atuação de diferentes grupos revolucionários. Os grupos revolucionários mais importantes eram os mencheviques, que pertenciam a uma vertente política liberal mais moderada, e menchevique deriva de uma palavra russa com uma tradução aproximada à minoria. Já os bolcheviques, pessoal, eram uma vertente política que representava uma orientação mais ortodoxa ao marxismo, e bolchevique é derivado de uma palavra russa que significa maioria. E assim teremos a vitória dos vermelhos, que era como os bolcheviques ficaram conhecidos em outubro de 1917. A Revolução de Outubro foi caracterizada pela ascensão dos bolcheviques ao poder político, liderados por seu representante Lenin e sistematizando uma nova estrutura política baseada no governo daquilo que ficou conhecido como sovietes, que era o Conselho dos Comissários do Povo, liderados pelo próprio Lenin. Entre as realizações dos bolcheviques merecem destaque a paz firmada com a Alemanha do Kaiser Guilherme II, que ele retirou da Primeira Guerra Mundial, o confisco de propriedades privadas, a estatização da economia ao nacionalizar empresas estrangeiras, gerando assim, com as suas medidas, uma forte oposição interna e externa, criando consigo as condições propícias para uma guerra civil, que foi desenvolvida entre 1918 a 1920. Podemos compreender na Guerra Civil de 1918 a 1920 como a última fase do processo revolucionário russo, em um processo extremamente sangrento e conflituoso, no qual as forças políticas reacionárias da monarquia conseguem montar uma contra-revolução, apoiados por países como a Inglaterra, a França e o Japão. Eles foram principalmente incentivados pela notícia da execução do czar Nicolau II e de sua família pelos bolcheviques, levando assim um espírito de união a esses contra-revolucionários. O Exército Vermelho, no entanto, liderados pelo chefe da Guarda Vermelha Trotsky,
conseguem vencer os seus opositores, firmando a posição dos bolcheviques no governo e levando os países ocidentais a isolarem completamente a Rússia em um plano externo. Pessoal, após a Guerra Civil, a economia russa estava arruinada. Lenin estabelece assim uma reforma econômica chamada a Nova Política Econômica, NEP, em 1921. Esse projeto também ficou simplesmente entendido como dar um passo para trás para poder dar 2 passos à frente. E o que significa isso, professor? Pessoal, isso significa que a nova política econômica de Lenin precisava privatizar-se primeiro para que a estatização na Rússia tivesse um efeito mais positivo, o que na prática significou uma volta ao capitalismo na economia russa, como, por exemplo, a devolução das pequenas indústrias aos seus proprietários e a possibilidade dos camponeses e comerciantes comprarem e venderem livremente no mercado. Suprimiu-se o pagamento salarial igualitário e buscou-se uma correlação entre salário e a produção, ou seja, utilizando de medidas liberais para tentar reforçar a presença do Estado na economia russa. No geral, pessoal, a nova política econômica de Lenin foi um sucesso, mas havia opositores que a enxergavam como uma traição ao comunismo e a volta ao antigo sistema. Quando Lenin morre em 1924, em decorrência de um AVC, tinha obtido sucesso em estabelecer uma ditadura comunista na Rússia, e a Rússia tornou-se efetivamente uma república socialista em 1923, ficando conhecida como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pessoal, porém, Lenin não havia deixado claro quem seria, dentro do seu panorama político, quem deveria ser o seu sucessor, dando a possibilidade para o surgimento de 2 correntes políticas dentro do Partido Comunista Bolchevique que vão antagonizar o aspecto político, que eram o da Revolução Permanente, liderada por Leon Trotsky, baseada em uma revolução socialista, construída de forma simultânea e em escala internacional, e a outra vertente política, a de Joseph Stalin, que defendia o socialismo em um só país, no qual a revolução deveria ser consolidada primeiro na União Soviética, isolando-se do resto do mundo em um primeiro momento. Pessoal, e o projeto vencedor foi o projeto stalinista, que irá consolidar os rumos da revolução, consolidando a política, a economia e a militarização na União Soviética, ao promover um grande desenvolvimento econômico, porém, às custas de um imenso sacrifício de sua população. Mas isso nós deixaremos para uma outra aula. Agradeço a companhia de todos e até a próxima!